Depois de liderar todos os treinos livres, o holandês Max Verstappen da Red Bull obteve no Bahrein a sua quarta pole position e a sua primeira pole position na abertura de um campeonato, com uma grande vantagem em relação aos pilotos da Mercedes e também com uma enorme vantagem em relação ao seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez, que vai largar apenas em 11º lugar. Então, Max liderou todos os treinos livres e liderou 2 dos 3 segmentos, né, do treino classificatório e em todos os momentos demonstrou bastante segurança com o novo equipamento que a Red Bull disponibilizou. Então, logo a seguir, vem as duas Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas num desempenho que melhora um pouco em relação ao que a equipe mostrou na pré-temporada, que foi cheia de problemas, mas de todo modo é a primeira vez desde 2014 que as Mercedes não iniciam o Mundial na pole position, que vai ser visto como uma certa decepção, uma decepção que não foi disfarçada pelo próprio Lewis, o atual campeão mundial e tetracampeão, né, para ser mais exato, que disse que tirou tudo que podia do carro. E o mesmo se aplica ao Valtteri Bottas, que também ficou bastante distante da pole position do Max Verstappen. Bom, em seguida, oferecendo um brilhareco para os tifosi, Charles Leclerc largará em 4º lugar, então algumas posições à frente do seu companheiro Carlos Sainz, que será o 8º. Então, a Ferrari começa o campeonato de 2021 numa posição um pouquinho melhor do que começou ano passado, né? Se bem que não nos esqueçamos que na abertura do campeonato, na Áustria, né, o Charles Leclerc ele subiu ao pódio, enfim, naquela ocasião, apesar dos equipamentos ser bastante precário. Então, a Ferrari ela chegou a liderar um dos segmentos do treino classificatório, né, o Q2, com o Carlos Sainz, com 1 milésimo à frente do Charles Leclerc, mas deve ser frisado que as duas Ferrari estavam utilizando o composto mais macio, né, e mais rápido, né, para o circuito barenita, ao contrário do Max Verstappen, né, e das Mercedes, que largarão com o pneu médio, enfim, e tem a possibilidade de prolongar, né, sua estadia na pista, né, e enquanto que a Ferrari vai ter que fazer um maior número de paradas para troca de pneus, enfim. Mas de qualquer maneira, o desempenho do Charles Leclerc ele impressiona. O carro não esteve todos os momentos entre os ponteiros, né, durante os treinos livres, mas ele é um piloto reconhecidamente rápido. E parabéns também ao Carlos Sainz por ter chegado a liderar o Q2, enfim, na sua estreia na Ferrari. Ele teve um problema de motor no final da primeira parte da classificação e as Ferrari estão participando aí do Grande Prêmio com um status um pouquinho melhor do que estiveram ano passado, né? Com a possibilidade aí de brigar pelo posto de terceira melhor equipe, com a McLaren, que vai ter seus dois pilotos largando entre os 10, né? Daniel Ricciardo conseguiu a 6ª posição, um pouquinho à frente do Lando Norris, que largará em 7º. Então, Lando Norris foi bastante rápido nos treinos livres, enfim, e no final do primeiro segmento da classificação, mas ele foi superado eventualmente pelo companheiro Ricciardo, que é mais experiente e que espera fazer um começo de temporada um pouquinho melhor do que nos últimos anos, né, em que ele teve inícios de temporada bastante turbulentos, né, marcados por acidentes, enfim, inclusive na sua pista, né, natal na Austrália. A seguir, temos aí o francês Pierre Gasly com sua bela AlphaTauri em 5º lugar, muito à frente do companheiro, o japonês Yuki Tsunoda, que vai largar em 13º, apesar de ter feito um conjunto de treinos bastante sólido. Então, o Gasly pinta como grande azarão dessa primeira etapa do Mundial de Fórmula 1. O Gasly ele já tem uma vitória em Grande Prêmio, né? Enfim, ele já também tem um outro pódio obtido em 2019. Ele tem 2 melhores voltas também obtidas em 2019 e certamente ele merecia ter equipamento um pouco melhor para poder estar disputando pódio, né, com mais frequência, mas ele pinta aí como uma boa possibilidade para a AlphaTauri no começo de campeonato, em contraposição a uma certa decepção no campo francês da equipe Alpine. Então, a equipe Alpine que vai ter
o Fernando Alonso largando na 9ª posição e o Esteban Ocon largando apenas na 16ª posição. Eu diria para o Esteban Ocon ele tem que abrir o olho, assim como o Stefan Van Dorn, enfim, em 2018, porque o Fernando Alonso não vai dar moleza para nenhum companheiro de equipe, e mesmo há alguns anos retirado da categoria máxima do automobilismo, o espanhol voltou com tudo. Mas parece que o seu equipamento ainda não está à altura da sua performance, né, como piloto. Mas de qualquer maneira, temos aí o Alonso candidato aos pontos, né, no começo da temporada, quem sabe aí beliscando um pódio, né, dependendo aí da performance de outros pilotos. E isso o Esteban Ocon vai remar novamente para tentar não ser ofuscado completamente pelo seu companheiro. Então, vamos falar em outra equipe que tem um desempenho assim, como é que eu vou dizer, decepcionante, né, no Bahrein. Nós temos que falar da Aston Martin, né, que sucedeu a Racing Point, que por sua vez era a antiga Force India. Então, Sebastian Vettel ele teve problemas para fazer a sua última volta no treino classificatório, né, na primeira parte da classificação, por causa de uma bandeira amarela, e vai largar apenas em 18º, né, antepenúltimo piloto, enquanto que o canadense Lance Stroll ele obteve a 10ª posição e vai fechar aí os pilotos que chegaram ao Q3, né. O desempenho da Aston Martin ele está bastante abaixo do que a Racing Point mostrou ano passado. O carro não parece uma cópia da Mercedes, e por sinal piorou o seu pacote, né, em relação a 2020. Então, a Aston Martin ela começa o Mundial como incógnita, enfim, lutando com a Alpine, né, com a Ferrari e com a AlphaTauri pelo meio de campo, né, desse embolado Campeonato Mundial de 2021. Por fim, no grupo de baixo, temos aí a Alfa Romeo, que foi uma boa performance no primeiro treino classificatório do ano, né, com tanto o Kimi Raikkonen quanto o Antonio Giovinazzi ficaram bastante distantes aí do fundo da tabela, com o Giovinazzi à frente em 12º, e um carro parece bastante melhor do que o do ano passado, com o motor Ferrari significativamente melhorado, e aí, nesse caso, os dois pilotos podem ir lutar pelos pontos, né, enfim. Nós temos também uma equipe Williams que evoluiu um pouquinho em relação ao ano passado, com a chegada do capital norte-americano da Dorilton, George Russell novamente bastante à frente do Nicolas Latifi. Latifi ficou brigando pelo fim da tabela, né, vai largar lá embaixo, disputando com os pilotos da Haas, enquanto que o George Russell vai tentar novamente marcar seu primeiro ponto pela Williams, enfim, um piloto muito regular, né, e que só largou apenas uma vez atrás de um companheiro na sua carreira inteira, né, de 37 grandes prêmios. Bom, e o que dizer da Haas? Enfim, a equipe americana com a bandeira russa, na sua carenagem, estreou, né, o filho do heptacampeão Mick Schumacher, que largará em penúltimo lugar, e o russo Nikita Mazepan, que além de ter rodado 3 vezes ao longo da classificação e ter provocado uma bandeira amarela no último minuto, né, do Q1, ele vai largar em último lugar, enfim, um pouco atrás do seu companheiro, no ano de aprendizado, né, bastante conturbado para essa equipe que outrora era uma das equipes mais impressionantes que haviam surgido na Fórmula 1 em meados da década passada. Já quanto ao Grande Prêmio do Bahrein, nós vimos uma corrida com emoções limitadas. Vamos a elas. Antes mesmo da largada, o mexicano Sérgio Pérez da Red Bull teve uma pane em seu carro e isso provocou
o adiamento da largada e a corrida teve uma volta a menos, então um total de 56. Sérgio Pérez felizmente conseguiu resetar o seu carro, largou dos boxes e numa performance brilhante, reminiscente do que ele fez ano passado na mesma pista, ele chegaria em quinto lugar com uma série de ultrapassagens memoráveis e seria com toda a justiça eleito o piloto do dia. Logo após a largada, o russo Nikita Mazepan rodou e bateu assustadoramente num lugar bastante próximo do acidente terrível de Romain Grosjean em dezembro do ano passado. Mas felizmente, apesar de ter destruído duas de suas rodas, o russo saiu ileso de seu carro em sua estreia, né? Sua curta estreia de algumas curvas na categoria máxima do automobilismo mundial. Um pouco afoito, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, enfiou o bico de seu carro na traseira do australiano Daniel Ricciardo da McLaren. Então, perdendo o bico do carro e caindo lá para o fundo do grid, saindo dos pontos, né? A entrada do safety car provocou um bololô na pista no momento que o líder Max Verstappen desacelerou ao invés de acelerar para a largada, numa cena assustadoramente reminiscente do Grande Prêmio da Emília-Romagna, também no ano passado, por um triz que não houve um engavetamento múltiplo. No pelotão intermediário, 3 campeões do mundo protagonizaram disputas acirradas, né? Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, Fernando Alonso da Alpine e Sebastian Vettel da Aston Martin. Infelizmente, nenhum dos 3 terminou nos pontos, mas o show e o recado ficou dado. Apesar do show, Sebastian Vettel protagonizou uma pichotada no meio da prova, quando encheu a traseira do francês Esteban Ocon da Alpine, então tirando ambos da zona de classificação. Numa performance discreta, o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes acabaria prejudicado e fora da disputa pela vitória, graças a um desastroso pit stop da sua equipe Mercedes, né, que durou mais de 10 segundos e o finlandês ele foi relegado, portanto, a obter a melhor volta do Grande Prêmio do Bahrein na última volta e, assim, auferir, além do terceiro lugar, o lugar no pódio, um pontinho extra na classificação. Lando Norris, da McLaren, fez uma corrida bastante sólida, com paradas no início e no meio da prova, para chegar em quarto lugar, uma boa colocação que lembrou, em alguns momentos, a sua grande atuação na abertura do Mundial no ano passado, na Estíria. Então, após liderar a prova quase toda, no final, por um erro na estratégia de parada de pneus da Red Bull, Max Verstappen, ele, ao invés de colocar os pneus macios, né, para ter a chance e mais facilidade para ultrapassar Lewis Hamilton nas 17 últimas voltas da corrida, colocou os pneus duros e, nesse caso, a sua perseguição ela foi postergada para as últimas 3 voltas da corrida e, nesse momento, após diversas consultas aos comissários de pista em relação à saída da curva número 4, em que boa parte dos pilotos estavam ignorando completamente, o que nos treinos levou a algumas punições. Lewis Hamilton cedeu a liderança a Max Verstappen exatamente na curva 4 por fora, e Max Verstappen, ao colocar as 4 rodas por fora da pista, ele foi considerado pelo comissário Masi como tendo obtido uma vantagem, né, indevida na ultrapassagem. O comissário entrou em contato imediatamente com a Red Bull e o holandês foi obrigado a devolver a liderança para Lewis Hamilton após uma perseguição de mais de 53 voltas, que foi um momento alto desse Grande Prêmio do Bahrein. Então, infelizmente, após devolver sua posição, Max Verstappen não conseguiu ultrapassar novamente o atual campeão mundial, que venceu com bastante sagacidade, se beneficiando da estratégia dos boxes, né? E num certo momento da prova, a equipe Mercedes consultou o Lewis Hamilton sobre o que estava acontecendo e o Lewis Hamilton disse que se aguentaria na pista. Então, ouçam as palavras aí de um piloto com 7 títulos mundiais. Então, mesmo tendo sido Max Verstappen a estrela do Grande Prêmio, né? Enfim, a estrela do fim de semana, e o piloto que liderou mais voltas, a vitória, mais uma, a de número 96, ela foi cair no colo
da Mercedes. Os demais pilotos que pontuaram foram a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. O Charles Leclerc, ele terminou a corrida em sexto lugar, à frente do seu companheiro em oitavo, né, o Carlos Sainz. Ambos com performances bastante sólidas e ambos tendo parado no começo da corrida, já que largaram com pneus macios. O Daniel Ricciardo, ele sobreviveu ao incidente com Pierre Gasly para chegar em sétimo lugar na sua estreia na McLaren, mas ainda assim atrás do Lando Norris. O Yuki Tsunoda fez uma corrida bastante sólida, saindo da 13ª posição. Ele foi beneficiado pela não largada do Sérgio Pérez em 11º, mas através de uma série de ultrapassagens bastante consistentes, o japonês ele termina sua prova de estreia na Fórmula 1 em 9º lugar. E lembrando que ele é o primeiro piloto nascido no século XXI a correr na categoria máxima do automobilismo. Em 10º lugar, temos aí um discreto, mas sólido Lance Stroll, marcando o primeiro ponto da nova equipe Aston Martin, né, com um desempenho superior ao seu companheiro Sebastian Vettel. Então é isso, pessoal. Então, esse foi o primeiro grande prêmio da temporada 2021. Vamos agora aguardar, daqui a 15 dias, os próximos acontecimentos na pista histórica de Imola, na Itália, né, e que costumeiramente é chamada do Grande Prêmio de San Marino, de triste memória para os brasileiros, mas seguramente uma das pistas mais interessantes do calendário da Fórmula 1 em 2021. Até!